O que é o tempo? Responsável pelas curtas ou longas horas do seu dia, pelos momentos de tédio e pelos momentos de trabalho, responsável até mesmo pelo dinheiro, e é ocupado pelo trabalho escravo. O tempo. Algo acima da lei dos homens, mas que os torna tão vulneráveis como qualquer outro animal, porque nunca um dia teria mais um segundo de diferença para alguém, não importa o quão poderoso seja. Para o homem comum, sem o tempo em nossas vidas, somos como peixes fora d'água. Nossa vida inteira é baseada no tempo, do milésimo de segundo em que somos concebidos, gestados por até 9 meses na barriga de nossas mães, até o momento de crescermos, namorarmos, casarmos, termos mais filhos, envelhecermos e morrermos. Esse tempo contábil em nossas vidas traz o primeiro sentimento inerente ao tempo que acompanha o ser humano por toda a sua vida: a escassez. Não é à toa o medo da própria morte e principalmente o medo de não ter tempo suficiente para fazer tudo o que precisa é o que move grandes acontecimentos da vida de um homem e até da humanidade como um todo. Os faraós passavam boa parte de seu tempo refletindo e pode-se dizer que planejando a própria morte. Eles construíam pirâmides, usando de recursos questionáveis como o trabalho escravo, pois sem ele não haveria tempo hábil para a construção desses monumentos em vida. Saltando para os gregos, dos povos mais questionadores da época, esses estavam entre os primeiros povos a segmentar os deuses, junto aos sinônimos da natureza. Esses deuses eram os titãs. Um dos filhos de Urano, o primeiro titã, era Cronos, o deus do tempo. Cronos era apresentado como uma figura poderosa, capaz de destruir e devorar tudo, como o tempo que rege a nossa vida. E a qualquer momento pode alterar tudo. Um símbolo usado para representar o titã na época era a gadanha, ou a foice, também simbolizando até hoje o nosso destino final: a morte. A morte é o encerramento de um ciclo, o ciclo da vida, aquele que detalhamos anteriormente. Logo podemos pensar que o tempo também é cíclico, se pensarmos na natureza, com suas 4 estações: primavera, verão, outono e inverno, tal qual a vida humana, de 20 em 20 anos ou de 7 em 7 anos, como algumas teorias sugerem. Mas na verdade, esses ciclos são apenas porções de tempo, não explicando de fato essa 4ª dimensão do universo que é o tempo. A minha representação favorita para o tempo é através dos grãos de areia, algo tão fino e incontável tal qual a infinitude do tempo. O máximo que podemos fazer para contar a areia é separar a areia em porções e unidades de medida, assim como fazemos com o tempo, mas que ainda assim são intangíveis quanto ao verdadeiro tempo do universo, ou de quanta areia existe no planeta Terra. Onde quero chegar com toda essa demonstração do poder insuperável do tempo sobre nossas vidas? Nossas vidas são escassas. Cada um só tem 24 horas por dia, e cada um só pode trabalhar ou fazer uma única coisa por vez, ainda que sejamos em um mundo de alta tecnologia. Não importa quanta tecnologia tenhamos, vidas humanas sempre serão um recurso precioso para fazer as atividades que a própria vida humana exige, sejam essenciais para a sobrevivência ou tempo para estudo ou para realizar serviços diversos. Os próprios bens que consumimos podem ser divididos em produtos duráveis ou não duráveis, e mesmo os duráveis serão consumidos em algum momento pela lei do tempo. Ou seja, só há uma conclusão possível para essa tese: somos todos escravos do tempo. Sem um domínio do nosso tempo, não existe liberdade. A verdadeira liberdade não é fazer o que quiser no tempo que lhe sobra, mas sim fazer o que precisa ser feito no tempo que lhe é dado. Como uma vez disse um mago, no fim, tudo o que precisamos decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. O que mais deveríamos temer em nossas vidas é perder tempo com aquilo que não nos é primordial. Assim, quem sente muita escassez é quem tem mais medo de estar perdendo tempo, que pode ocasionar diversas crises como ansiedade e depressão.
Uma pergunta que podemos nos fazer é se tivesse que finalizar sua maior obra da vida e soubesse que lhe resta pouco tempo de vida, você desperdiçaria tempo dormindo mais do que o necessário? Você aceitaria deixar sua Mona Lisa incompleta para a humanidade? Posso imaginar sua resposta, pois está cravada na alma e no espírito humano a necessidade de concluir suas obras. Então se levante, saia do estado inerte que lhe corrói as veias e parta para sua nova transformação, de um ser humano inocente e despreocupado, para um ser em movimento prestes a realizar seus atos pelas linhas da quarta coordenada imortal. Pois o tempo que já passou não morreu, mas ficou para a eternidade. Obrigado por assistir esse vídeo até agora. Esse é o canal Homem da Mega Beta. Aqui falamos da nossa alma e da nossa liberdade. Os mesmos assuntos que trato no meu livro, o Power Hurt, a alma, a liberdade e o tempo. Saiba mais sobre minhas obras na descrição. Deixe seu like e comente o que você tem achado dos vídeos. Até a próxima.